O custo com ração é o que mais causa impacto no negócio, na produção de ovos caipiras, na avicultura de maneira geral. E nesse momento especificamente, estamos vivendo novamente uma toada para o alto, uma alta do preço dos insumos. Por isso, no vídeo de hoje, vamos trazer alguns mecanismos, algumas estratégias para diminuir os custos com ração e ainda ter uma ração de boa qualidade. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E como eu vivo falando aqui nos vídeos do canal, o mercado é cíclico, sempre tem os altos e baixos e o preço dos insumos se comporta dessa forma. Ora ele está lá embaixo, ora ele está estabilizado na média, ora ele sobe por várias questões mundiais. Vamos lembrar que milho, farelo de soja são os ingredientes básicos da ração, da dieta das poedeiras, das aves de maneira geral, são commodities agrícolas, são negociadas aí nas bolsas de valores, então a gente perde o controle do preço. Preço é em dólar negociado e sobe e desce de acordo com vários fatores. Nesse momento de alta, temos que traçar estratégias para manter o lucro com atividade atrativo. E a primeira estratégia é você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e acompanhar os vídeos da escola, porque toda segunda e quinta, 7 horas da noite, agora em novo horário, tem um vídeo para te mostrar o caminho de lucrar mais na atividade, como realmente ter um negócio eficiente com a avicultura caipira. Então já se inscreve, não custa nada e é importante para a gente. Mas agora falando sério, o primeiro ponto importante é fazer a própria ração. É muito importante, mesmo que de pequena escala, mesmo que um avicultor de pequeno porte, muitas das vezes, na maioria dos casos, 95% dos casos, é mais vantajoso fazer a própria ração, misturar na própria propriedade do que comprar ela pronta. E são vários os motivos. É claro que tem que sempre colocar na balança. Em alguns casos, como eu disse, em 5% dos casos do Brasil, comprar pronta vale a pena. Se você tem uma fábrica próxima, idônea, se você é muito pequena escala, não tem condição nenhuma de misturar uma ração, se você não tem conhecimento nenhum, não se arrisque a fazer. Mas hoje em dia já tem conhecimento disponível, inclusive a própria Escola de Avicultores tem um livro digital com a receita, com a fórmula nas diferentes fases, que eu estou deixando aqui no link da descrição e também no primeiro comentário fixado, para você conhecer esse material e se tiver dúvida de como fazer as porcentagens de cada ingrediente nas diferentes fases, vale a pena, já tem material acessível e de qualidade para você conseguir fazer sozinho. E dentre as vantagens de fazer a própria ração, é claro, o custo de produção é o maior. Geralmente, como eu disse, na maioria dos casos, sai mais barato fazer a própria ração do que comprar ela pronta. Ah, professor, mas sai o mesmo preço do que comprar pronto. Eu já vi, já fiz a comparação. Na verdade, não. Tem que tomar cuidado quando compara uma ração pronta e uma que você faz. Porque o que você faz, você geralmente vai usar milho, farelo de soja, o núcleo, que é obrigatório, e mais alguns ingredientes secretos que a gente deixa disponível para quem adquirir aí o material que está com o link na descrição. Mas basicamente é isso. E não se compara uma mistura com milho e farelo de soja, como arroz e feijão, como carro-chefe, com uma ração pronta que pode ter vários alimentos alternativos. Farelo de algodão, farelo de girassol, não tem problema nenhum. Mas quando diversifica muito os ingredientes, pode desbalancear essa dieta. Os ingredientes têm custo mais reduzido no mercado, então você está comparando coisas diferentes, tem que tomar cuidado com isso. Quando você faz a sua própria ração, até pela formulação e pelos ingredientes, a tendência é que ela fique de melhor qualidade. Até porque tem uma rastreabilidade, aí outro ponto importante, você consegue rastrear a matéria-prima, utilizar realmente matéria-prima que você compra mais barato de terceiros. Aqui um primeiro insight, um dos insights para diminuir custo com ração é fuçar no lugar de compra. Acabei de fazer uma visita presencial agora, inclusive em Avaré, aqui no estado de São Paulo. É um produtor que tem bovinocultura, vai iniciar na postura de ovos caipiras, orgânicos na verdade, e ele compra muito sorgo. Ele tinha fechado uma carreta lá de R$ 42,00 a saca de 60 quilos de sorgo, que deu errado, que não chegou, e ele começou a ficar louco, desesperado, porque tinha que ter sorgo para as vacas. Rodou todo lugar, o Brasil todo perguntando, e tinha sorgo a R$ 48,00 a saca de 60 quilos
do lado, mas exatamente na fazenda do lado, praticamente ali da onde ele está. Isso é muito importante, eu tenho vários casos, centenas deles, que tem disponível do lado algum produtor de milho que consegue comprar mais barato, cooperativa, parcerias que dá para se fazer, arrendamentos. Então tem vários caminhos nesse sentido de compra mais direta, de não depender exclusivamente de ir na esquina, lá na cidade, na casa agropecuária para adquirir o grão e comprar ele de outra forma, comprando ele dividido com colegas, enfim. Esse é um caminho para diminuir os custos com ração. E aí só é possível fazer isso misturando a própria ração, batendo a própria ração na propriedade. Pode começar num cantinho limpo. Se tiver um cantinho limpo, uma pá e uma enxada limpa, dá para fazer, dá para misturar, fica bom, não fica ruim. Depois pode evoluir para uma betoneira, vai evoluindo se você quiser, até para uma fábrica de ração futuramente, mas dá para começar misturando uma pequena escala, pequena quantidade de ração para suas aves. E um outro ponto fundamental que eu queria chamar a atenção aqui é fazer o arroz com feijão bem feito. É fazer o básico que funciona. Olha só, a vida da ave, o ciclo de uma galinha poedeira, ele é dividido em diversas fases. Aqui na escola e no material de recomendação, que eu estou deixando para vocês aqui o link na descrição, é a mesma história, tá dividido em 8 etapas: pré-inicial, inicial, recria 1, recria 2, pré-postura, postura 1, 2 e 3. Se você compra essa ração pronta, no máximo você consegue 4 divisões, que é a pré-inicial, a inicial, a crescimento e a postura. Nisso já são 4 rações a menos, divisões de ração a menos durante o ciclo. Por isso que fazer a própria ração também é vantajoso, porque você consegue atender melhor as exigências nutricionais dessas aves e diminuir o custo com ração. Para diminuir custo com ração é ser eficiente na mistura e atender de acordo com aquela fase. Quer um exemplo? Esse aluno nosso mandou essa foto: professor, estou usando essa ração na fase de crescimento. Uma ração com 31% de proteína bruta. Quando dá para se colocar nessa fase que ele estava utilizando, 23%, dependendo da mistura, até menos, entre 23 e 25, depende de alguns fatores, mas a gente está falando aí de praticamente 6, 7, 8% a menos de farelo de soja na composição da ração. E aí um ponto é importante: a soja é cara, a fonte proteica é cara, que geralmente é a soja. O milho é a fonte de energia que a gente usa na mistura, é mais em conta um pouquinho, mas a soja já é mais cara. E aí você está colocando 8 quilos a mais ali, 8% em 100 quilos, 8 quilos a mais de farelo de soja, sem necessidade, que está indo embora pelos excretas, porque ela não está conseguindo absorver aquele excesso. E isso é um erro grave. Imagine com 100, 200, 300 galinhas durante todo um ciclo de crescimento, colocando 8% a mais na ração de farelo de soja, isso impacta diretamente no lucro do avicultor, impacta diretamente no resultado da atividade e na eficiência do negócio. Então, quer fazer uma ração de qualidade, ter um negócio de baixo custo, é ser eficiente exatamente nessa divisão, atender às exigências nutricionais, como a escola recomenda, inclusive nesse material que eu comentei com vocês. E um outro ponto fundamental que a gente tem que levar em consideração quando pensa em redução de custos é a utilização de ingredientes alternativos. Aqui existem vários tabus. Tudo que vocês estão vendo perpassa pelo conhecimento. É importante ter o conhecimento sobre nutrição para saber o que usar, o que misturar, o que tirar, o que pôr. Mas de maneira geral, o grosso da ração, que é milho e farelo de soja, milho, a fração de energia, de carboidrato, é mais fácil de substituir. Tem várias e várias opções. Por exemplo, essa foto que vocês estão vendo é de mandioca. Mandioca sendo seca para substituição da ração, do milho da ração. Dá para usar até 100%. Tem trabalhos mostrando, conclusão aqui do trabalho, mostrando que você consegue tirar até 100% do milho quando está falando em poedeiras, na fase adulta de poedeiras. Claro que tem vários ajustes na dieta. Essa mandioca tem que ser descascada, só realmente a raiz sequinha, bem produzida, né? Muita gente confunde que é da terra para galinha, casca. Não, isso não substitui milho, mas a raiz substitui. Outras raízes dá para utilizar.
Grãos como sorgo, milheto, substituem 100% do milho. E aí a gente tem dezenas de outros ingredientes com substituições mais parciais. Por exemplo, aveia, por exemplo, cevada, o próprio trigo, muita coisa. Arroz, quilera de arroz entra muito na substituição do milho. Então é fuçar na região, ver o que tem disponível de ingredientes alternativos. Geralmente o farelo de trigo é muito utilizado porque ele tira um pouquinho do milho, só que também mexe na proteína. Farelo de soja é o grande desafio de substituição. O milho, a parte energética, tem bastante opção e opções que substituem em grande medida. Até como eu disse para vocês do sorgo, dá para trabalhar só com sorgo, sem milho. Estava comprando agora aqui em Avaré R$ 48,00 a saca de 60 quilos. Só que o farelo de soja é um desafio. Para substituir farelo de soja, tem que ser algo derivado do mesmo processamento. Vamos lembrar que o que é incluído na ração, o farelo de soja, ele é processado, ele é derivado de um processamento da soja, do grão, que passa pela indústria, é extraído o óleo de soja, e o que sobra, o resíduo do óleo de soja, é o farelo que a gente usa na formulação de ração. Então, o que mais troca, o que mais inclui ingrediente alternativo na substituição da soja, do farelo de soja, são os farelos derivados do mesmo processo, da extração do óleo. Óleo de canola, quem está no sul principalmente, óleo de coco, então farelo de coco, né? Farelo de canola, farelo de amendoim, farelo de girassol. Então, para você pensar em diminuir custos com ração, alguns caminhos, algumas estratégias devem ser pensadas. Fazer a própria ração, porque você compra matéria-prima de qualidade e foge só da casa agropecuária, tem outras opções de aquisição. Fazer uma boa formulação que atende exatamente à exigência da ave, sem usar ingredientes a mais ou a menos, que também vai afetar a produtividade. E além disso, utilizar alimentos alternativos. Fugir só do binômio milho e farelo de soja e colocar farelo de trigo e outras opções que cada região tem e dá para utilizar sem afetar a produtividade. Fazendo essas estratégias, com certeza, você mantém a qualidade e diminui os custos de ração. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Até o próximo. Um grande abraço!